Imagine sair para trabalhar um dia e, quando voltar para casa, descobrir que décadas se passaram, mas você não envelheceu um único dia. Parece impossível, certo? Mas essa história pode provar o contrário. Hoje, vamos falar sobre um dos casos mais misteriosos já registrados. Se você gosta de histórias reais que desafiam a lógica, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Agora, prepare-se, porque essa história vai mexer com tudo o que você acredita sobre o tempo. Vasile Gorgos era um fazendeiro romeno que, aos 63 anos, desapareceu misteriosamente em 1991. Residente na cidade de Bacău, na Romênia, Vasile dedicava-se à venda de gado, atividade que o levava a frequentes viagens de negócios. Conhecido por sua responsabilidade e comprometimento, ele sempre retornava para casa após concluir suas transações. Em uma manhã de 1991, Vasile saiu de casa para mais uma de suas viagens comerciais, prometendo à família que voltaria para o jantar. No entanto, naquela noite, ele não retornou, e sua ausência prolongada gerou preocupação entre os familiares. Buscas foram realizadas, mas nenhuma pista sobre seu paradeiro foi encontrada. O desaparecimento de Vasile permaneceu um mistério por 3 décadas. Surpreendentemente, em 29 de agosto de 2021, Vasile Gorgos reapareceu na porta de sua casa, agora com 93 anos. O mais intrigante é que ele vestia as mesmas roupas do dia em que desapareceu e carregava no bolso uma passagem de trem datada de 1991. Além disso, Vasile parecia não ter memória do período em que esteve ausente, afirmando que sempre esteve em casa. Até hoje, o caso de Vasile Gorgos intriga especialistas e permanece sem explicação, levantando questões sobre lapsos de memória e fenômenos inexplicáveis relacionados ao tempo. Em uma manhã aparentemente comum de 1991, Vasile Gorgos, um fazendeiro romeno de 63 anos, saiu de casa para mais uma de suas viagens comerciais de venda de gado. Ele já havia feito esse percurso inúmeras vezes, sempre retornando no mesmo dia, ou, no máximo, no dia seguinte. Antes de sair, ele se despediu da família e garantiu que voltaria para o jantar. No entanto, naquela noite, ele não retornou. Sua família, preocupada, tentou entrar em contato com conhecidos e clientes, mas ninguém sabia dizer onde ele estava. Conforme as horas se transformaram em dias, o desespero aumentou. Buscas foram realizadas pela região, autoridades foram acionadas e até mesmo jornais locais divulgaram seu desaparecimento, mas nenhuma pista foi encontrada, não houve registros de acidentes, ele não foi visto em hospitais ou delegacias, e nenhuma movimentação bancária foi detectada. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. Durante 30 anos, o paradeiro de Vasile permaneceu um mistério absoluto. Nenhuma testemunha relatou vê-lo, e nenhum indício indicava onde ele poderia estar. O mais assustador, quando ele finalmente retornou, ele ainda vestia as mesmas roupas do dia do desaparecimento e parecia não se lembrar de nada. O que aconteceu com Vasile nesse intervalo? Para onde ele foi? Ele viveu escondido esse tempo todo? Foi levado contra sua vontade? Ou algo ainda mais bizarro aconteceu? Muitos tentaram encontrar respostas, mas nenhuma explicação lógica conseguiu resolver esse enigma. Seu estado físico não indicava que ele havia passado por dificuldades extremas, como viver na rua ou em cativeiro. Além disso, ele carregava no bolso uma passagem de trem, datada do dia do desaparecimento, mas sem qualquer informação sobre sua origem ou destino. Os familiares ficaram chocados ao vê-lo de volta depois de tanto tempo. Quando perguntaram onde ele esteve, Vasile respondeu de forma confusa, afirmando que sempre esteve em casa. Sua mente parecia ter bloqueado completamente qualquer memória dos últimos 30 anos. O reaparecimento de Vasile foi tão estranho quanto seu sumiço. Ninguém sabe quem o trouxe de volta
ou como ele chegou ali. Câmeras de segurança registraram apenas o momento em que ele foi deixado na frente de casa por um carro desconhecido, que partiu sem dar explicações. O que aconteceu com Vasily nesse período? Ele viajou no tempo, sofreu um apagão de memória, foi mantido em algum lugar e depois libertado. Até hoje, não existe uma resposta definitiva para esse mistério. Uma das partes mais intrigantes do retorno de Vasily Gorgus foi seu estado físico. Ao reaparecer depois de 30 anos, familiares esperavam encontrar um homem debilitado pelo tempo, com sinais claros de envelhecimento avançado. No entanto, o que viram os deixou em choque. Vasily parecia quase o mesmo de quando desapareceu. Embora estivesse mais velho, seu corpo e rosto não mostravam os efeitos típicos de 3 décadas passadas. Ele não apresentava rugas profundas, perda extrema de massa muscular ou fragilidade óssea severa, como seria esperado em alguém que passou dos 60 para os 90 anos. Além disso, ele não demonstrava sinais de desnutrição, maus tratos ou exposição prolongada a condições difíceis, como viver na rua ou em cativeiro. Embora algumas teorias médicas tentem explicar lapsos extremos de memória e preservação da saúde, nenhuma explicação foi capaz de justificar completamente a aparência de Vasily após 30 anos sumido. Seu caso continua sendo um dos maiores mistérios modernos relacionados ao tempo e ao envelhecimento humano. O caso de Vasily Gorgus é tão estranho que diversas teorias conspiratórias surgiram para tentar explicá-lo. Afinal, como alguém desaparece por 30 anos, reaparece sem envelhecer significativamente, vestindo as mesmas roupas e sem memória do que aconteceu? Algumas hipóteses vão além da ciência tradicional e sugerem que ele pode ter sido vítima de experimentos secretos, abdução extraterrestre ou até mesmo um salto entre realidades paralelas. Experimentos secretos. Uma das teorias mais comuns sugere que Vasily pode ter sido sequestrado e usado como cobaia em experimentos governamentais ultra-secretos. Algumas pessoas acreditam que certos governos ou organizações ocultas fazem testes envolvendo hibernação humana, manipulação do tempo ou até engenharia genética. Se essa teoria for real, Vasily pode ter sido mantido em estado de animação suspensa, como em criogenia, por décadas e depois libertado sem qualquer explicação. Isso justificaria seu pouco envelhecimento e a falta de memória. Mas por que alguém faria isso com ele? Teria sido um experimento acidental ou proposital? Hipótese mais bizarra e complexa, mas que também fascina muita gente, é que Vasily pode ter acidentalmente entrado em uma fenda temporal ou viajado entre realidades paralelas. Segundo essa teoria, ele teria caído em outra dimensão onde o tempo não passou para ele da mesma forma que no nosso mundo. Quando retornou, para ele parecia que apenas algumas horas ou dias tinham se passado, enquanto para todos os outros foram 30 anos inteiros. Se essa teoria estiver correta, significa que nosso mundo pode ter portais naturais para outros lugares ou tempos, que algumas pessoas entram neles sem perceber, e só algumas conseguem sair. Até hoje, ninguém conseguiu explicar com certeza o que aconteceu com Vasily Gorgus. Ele próprio não se lembra, e as evidências apenas aumentam o mistério. Foi uma experiência médica secreta, um contato com seres de outro mundo, ou um erro na realidade que fez com que ele pulasse décadas no tempo? O que você acha? Qual dessas teorias parece mais provável? Este é apenas um dos muitos mistérios que existem por aí. Você acredita que o tempo pode ser manipulado ou que outras realidades coexistem conosco? Escreva sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre o caso de Vasily Gorgus e outros fenômenos misteriosos. Inscreva-se agora para acompanhar outros vídeos sobre fenômenos inexplicáveis e mistérios sem respostas.